olha só, gente, um pedido de namoro pode vir, sim, acompanhado de grandes gestos, apaixonados, né? E alguns outros mais, tipo, burocráticos. Mas aí, como a proposta de assinar um documento confirmando que o relacionamento é um namoro e nada além disso. A nossa advogada de hoje, a Maria Cristina, é minha convidada e vamos falar sobre esse assunto. Você quer participar? Então manda tua pergunta pra gente aqui. Se tiver alguma dúvida, você manda no 32620404. Tenho dúvida, eu queria saber isso, eu queria saber aquilo, tá? Você mora com alguém ou namora há muito tempo e quer saber como é que funciona esse negócio. Aí você aproveita e tira suas dúvidas, tá? Vamos embora, porque eu estou aqui já com ela, toda maravilhosa. Tudo bom, mulher? Tudo bom, Marília. Bem-vinda. Primeiramente, quero agradecer aqui, dar um bom dia para você que nos acompanha, dar bom dia para Marília, agradecer o convite de estar aqui no Sistema Arapuã. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês para a gente debater um assunto que está tão em pauta hoje, que é o contrato de namoro. Pois é, viu? Como é que funciona esse negócio desse contrato de namoro, mulher? Conta pra gente. É interessante, o contrato de namoro é porque existe uma diferença quando você está namorando e quando você está em uma união estável. União estável e casamento, hoje já se sabe, não há diferença em relação aos seus direitos. Tanto faz você ser casada, casado, ou se você vive em uma união convivencial. Porém, existe uma diferença se você está no curso de um namoro ou se você está no curso de uma união estável. Porque dentro de um namoro, se porventura houver o rompimento, não existe consequências, Marília, em relação à partilha de patrimônio, em relação a direitos sucessórios, diferente do que ocorre na união estável. Então, o contrato de namoro nada mais é do que você transportar para um documento aquilo que você vivencia na realidade. É importante que você que nos escuta entenda que não é uma forma de camuflar ou impedir o cumprimento da lei. Se você vive em uma união estável, não é o fato de você ter um contrato de namoro que vai fazer com que aquela regra, aquela necessidade de, no caso de dissolução, você partilhar patrimônio ou ter efeitos sucessórios, você possa os afastar. Isso é muito importante para que você que nos escuta fique ciente disso. Com certeza. O tempo de duração desse contrato de namoro. Quanto tempo, mulher, dura esse contrato? É bem interessante também essa pergunta, porque o namoro, a gente sabe que é um período de experiência. Você está ali com aquela pessoa e muitas vezes você está em um estado já de sua vida que você não quer constituir uma união estável. Você quer realmente somente namorar. Cada um no seu quadrado, é isso? Muito comum, principalmente, Marília, após a pandemia, naquele momento do isolamento social, não foram poucos os namorados, os jovens e também pessoas mais velhas que decidiram morar juntos. E aí, como discernir se ali estaria diante de uma união estável ou se diante de um namoro? Esse contrato de namoro não é necessário que você tenha uma duração para que você faça. E é importante que você entenda que ele pode, a qualquer momento, ser modificado ou ser renovado. São regras claras que vai mostrar para que aquelas pessoas que estejam nesse relacionamento, que é um namoro, não é uma união estável, tenha a sua delimitação no sentido de não existir confusão no momento de encerrar. Muito utilizado por aquelas pessoas que já estão em uma outra fase da vida, já têm um patrimônio consolidado e não têm a intenção de constituir família. Tem a intenção unicamente e realmente de namorar. Com certeza. E quando que esse namoro ele pode ser considerado uma união estável? Tipo, eu tô namorando agora, a gente já tá morando junto e a gente vai constituir a nossa família, ter nossos filhos, enfim. Quando que isso pode acontecer? Eu vou aproveitar a pergunta de Marília e vou mandar um beijo para todos os meus alunos que estão aqui ligados do UNIP, do 8º período que a gente dá aula de Direito das Famílias. E eu costumo dizer que é um fiozinho de cabelo que separa a união estável e o namoro. Mas afinal, o que é que diferencia? A união estável, para que ela produza os efeitos, Marília, não é necessário ter uma escritura pública, não é necessário ter nenhum documento. É algo que ocorre no mundo dos fatos e vem o direito e aplica as consequências jurídicas. Então, se você está vivendo com uma pessoa e ali você está no curso de um projeto de constituição de família para aquele momento, ali já é uma união estável. No namoro, não. Você projeta para um futuro a consolidação ou não de uma união estável, de uma entidade familiar. Então, na verdade, o que diferencia um namoro
de uma união estável é justamente tanto esse elemento subjetivo, que é necessário que seja claro, que seja real, e que você efetivamente separa se você já está no curso daquela união estável ou se você está simplesmente namorando. Daí a importância do contrato de namoro. E se a pessoa não quiser fazer esse contrato de namoro, não quiser assinar esse contrato de namoro, como é que faz? Sempre a gente diz isso, é comum quando duas pessoas estão juntas em um projeto afetivo, seja namoro, seja união estável, você ter dissenso. E claro que não vai ser um contrato de namoro que vai pôr fim ou pôr termo àquela relação. É a mesma questão, Marília, de se você está com um casamento ou até mesmo você está no curso de uma união estável e tem aquela conversa, vamos fazer um pacto antinupcial, vamos escolher um regime de bens ou de separação convencional. E aí, se você não tem essa abertura, essa espontaneidade com a pessoa que está com você, para que vocês juntos decidam isso, aí sinal de que o namoro não está tão bom. Aproveitando a tua pergunta, é importante que esse contrato de namoro, ele somente tem validade se ambas as partes não somente quiserem fazer o contrato, quanto também eles estiverem em pé de igualdade, no sentido de não existir uma situação de vulnerabilidade. Sim. Então não é possível, por exemplo, você fazer um contrato, seja o próprio contrato de namoro ou uma escritura pública de união estável, e colocar determinados direitos que são ditos indisponíveis. Por exemplo, nós fazemos uma escritura de união estável e se porventura vier a ter a dissolução de união estável, você já abre mão da guarda do filho menor. Isso já não é possível. Tem que ser direitos disponíveis de cunho patrimonial. União estável e casamento hoje em dia é a mesma coisa. Tanto não faz tem você ir diferença. lá, assinar um papel, casar linda e maravilhosa, quanto você morar por um tempão, ter um filho, enfim, com uma pessoa. Isso já é considerado união estável perante a sociedade. Você já mora dentro de uma casa, você tem um filho, você está ali constituindo sua família, né, trabalhando junto, enfim. Enfim, eu acho que isso aqui é considerado, né, união estável. Mas eu casei no papel, na igreja, nananã, moro do mesmo jeito em casa, tenho meu filho. É a mesma coisa. Só não teve o casamento ali. Às vezes é realizado, porque às vezes as pessoas não querem casar. Não, vamos morar junto, já está morando, já está praticamente casado. Muita gente, às vezes, deixa de casar, né? Tem aquele sonho de casar, mas depois, a gente já está morando tanto tempo junto. Para que casar? Para que gastar dinheiro com casamento? Vamos viajar, vamos passear, vamos curtir, né? Vamos aproveitar o momento. Tem tanta conta para pagar, para que a gente vai casar? Não é isso? Então, às vezes, vai deixando, né? E acaba que não casa, mas mora junto por muitos anos. E acaba constituindo realmente aquela relação de união estável. É isso, doutor? Isso. Uma coisa interessante, Marília, aproveitando para que as pessoas que nos escutem fiquem mais informadas ainda, a gente tem uma ideia que para ter união estável é necessário um tempo mínimo. Não é. É unicamente quais são os requisitos, vamos dizer assim, que caracteriza que você está numa união estável. É a publicidade, é a continuidade, ou seja, não é um relacionamento eventual, uma ficada ou enfim, e é aquela intenção de constituir família. Interessante, Marília, diferente do que ocorria antigamente, é muito comum, tanto em união estável quanto em casamento, vocês morarem em ou casas ou até mesmo em estados diferentes. Hoje, com a entrada da mulher no mercado de trabalho, não é incomum nós encontrarmos, por exemplo, jovens que efetivamente estão, por exemplo, vou pegar um exemplo da carreira jurídica, que prestam concurso público para diferentes unidades da federação, são casados ou vivem em união estável, existe todo aquele reconhecimento social do seu estado civil, seja de casados ou de conviventes, mas você não mora no mesmo teto. Isso, para você que nos escuta, que o fato de morar necessariamente no mesmo teto não significa dizer que você não tem uma união estável. Exatamente, até porque tem uma pessoa que trabalhou aqui com a gente, né? Que ela já foi minha produtora também. E é engraçado que ela era casada, e o marido morava lá em Portugal. Quer dizer, como é que é esse casamento, homem? Pelo amor de Deus. Casaram, papel, tudo certinho. Mas ele morava lá e ela aqui. E todo ano se viam uma vez no ano, aí tiravam um mês de férias para se ver. Que estranho esse casamento, né? Ou seja, é um casamento também à distância. Isso. Mas não vai deixar de ser o casamento. Exatamente. E uma questão que também se luta muito hoje
é no sentido de que cada família ela possa formatar as suas próprias regras. Isso. É nisso que se existe a questão do chamado direito de família mínimo, para que haja uma menor intervenção do Estado nessa liberdade das pessoas, claro, numa questão de lealdade, boa-fé objetiva, formatar o seu modelo ideal de família. Isso, exatamente. Vamos lá, tem pergunta aí, solta o áudio. Bom dia, Marília. Aqui é a Adri, do bairro das Indústrias. Eu gostaria de saber, faz 9 anos que eu vivo com o senhor. Ele tem 65 anos e eu tenho 46. Eu gostaria de saber se eu tenho direito a alguma coisa. Ele mora na outra casa e eu moro na minha casa. Eu tenho direito a alguma coisa sobre ele? Bom, e aí, doutora? Bom dia, obrigada pela participação. Eu não ouvi seu nome, mas veja, se você vive com ele e vocês vivem nessa união estável, ainda que morem em casas diferentes, você tem sim direito à partilha patrimonial e direitos sucessórios. Mas é importante, você que nos escuta, falar também a respeito da chamada família simultânea. O que é a família simultânea? É aquela pessoa que ou vive em união estável ou vive em um casamento, não estão separados de fato, se for um casamento, ou não está com aquela união estável dissolvida, e aí você tem uma outra família, que não é incomum. A gente diz isso, que muitas vezes a regra que está posta no Código Civil é o princípio estruturante do direito de família brasileiro, da monogamia, muitas vezes ele não é o que efetivamente vamos dizer assim, se realiza no tecido social. E aí, muitas pessoas ficam a descoberto de uma tutela, de uma proteção do Estado, no sentido da preservação desses direitos. Muito bem. Temos mais uma pergunta na telinha agora. Solta aqui. A dissolução de união pode ser modificada posteriormente, doutora? Sim, pelo que eu entendi da pergunta, é você perguntando se é possível você dissolver a união e depois você reconstituir. Tanto você pode fazer isso com a união estável, quanto também com o casamento. Você pode casar e descasar com a mesma pessoa o número de vezes que assim você quiser. Casou. Quer casar de novo, minha filha? Case. Quantas vezes quiser, não é isso? Tanto faz namoro também, gente. Namoro é união estável, casamento é tudo a mesma coisa. Quer casar de novo, casa. Vamos lá, tem mais uma pergunta. Solta aí. Bom dia, eu gostaria de saber, eu moro com um companheiro faz 8 anos, ele tem uma casa e eu tenho outra, eu acho que é isso. Gostaria de saber se eu tenho direito e ele tem direito de alguma coisa minha. Ou seja, né? Vamos lá. Se você não tem uma escritura de união estável, que você escolha um outro regime de bens, o regime que se aplica no seu caso é o da comunhão parcial de bens. Sendo assim, se essa casa sua ou a dele for constituída, tiver sido adquirida na constância dessa união, vocês têm direito à partilha. Tanto ele tem direito à metade de sua casa, quanto você tem direito à metade da casa dele. Mas preste atenção, se porventura essa casa você recebeu de herança, aí não tem direito. Seria o que a gente chama de bem particular. Muito bem. Digamos que a pessoa está na união estável, então você falou agora de herança, está na união estável já com uma pessoa há muito tempo e aí de repente recebe uma herança, sei lá, do pai, da mãe, enfim, né? Morreu o pai, a mãe, sei lá. E aí recebe de herança aquele bem ali. O seu cônjuge, o seu marido, sei lá, não tem direito? Tudo vai depender, Marília, do regime de bens. Sim. Se porventura for o regime de comunhão universal, aí nesse caso o seu cônjuge tem direito sim. Salvo se dentro dessa herança, vamos imaginar que alguém faz um testamento e coloca uma cláusula de incomunicabilidade. Se tiver essa cláusula, somente nesse caso, no regime de comunhão universal de bens, é que não existe essa partilha. Outro regime que também não há partilha é no regime de separação convencional de bens. Veja, no regime de separação convencional de bens, você não tem direito à herança que, porventura, o seu cônjuge ou o seu companheiro ou a sua companheira, ou o seu parceiro ou a sua parceira, em um caso de uma família ou uma afetiva, você não terá direito dentro dessa perspectiva. Se for um caso de dissolução e aquele bem tenha sido adquirido a partir da herança. Muito bem. Vamos lá, mais uma pergunta. É áudio? Então solta o áudio. Vamos lá escutar aqui.
Bom dia, Marília. Eu gostaria de saber da doutora sobre algo. É que eu tenho uma amiga que faz 9 anos que é casada. E ela se separou agora. E o esposo dela, ele saiu de casa e assim, ela passou 9 anos, ele tem um comércio, um pequeno comércio, ela trabalha junto com ele. Passou 9 anos junto, né, trabalhando junto. E ele agora saiu de casa e ele não dá R$1 a ela. Até o Pix que entrava do trabalho, ele cortou. E assim, ela passou 9 anos trabalhando junto com ele e não dava R$1 a ela. Infelizmente, essa pergunta é muito recorrente, muito existente, na realidade, de muitas pessoas, em especial de muitas mulheres. Você divide com alguém essa sociedade, seja convivencial, uma união estável, seja de um casamento. Você trabalha no negócio do seu companheiro ou do seu cônjuge sem receber qualquer remuneração. E quando efetivamente há a dissolução da união ou a separação, de fato, ou até mesmo o divórcio, existe essa dúvida, será que eu tenho direito? Tem sim, você tem direito a alimentos e você tem direito não somente a alimentos temporários, que é uma regra em relação a pessoas maiores e capazes, mas também os chamados alimentos compensatórios, que são aqueles alimentos que têm um caráter de indenização por aquele período que você laborou, mas que efetivamente você não recebeu remuneração alguma, nem investiu na sua profissão. E existe uma dificuldade de você se reinserir no mercado de trabalho. Maravilha. Tem mais um áudio. Vamos solta aí, pai. Olá, bom dia. Que Deus abençoe o nosso dia. Então, eu gostaria de saber o seguinte. Eu sou casada faz 9 anos, né? Ele é viúvo, eu sou divorciada. Então, a gente se conheceu e casamos. Só que ele fez uma promessa aos filhos dele de nunca sair de casa, abandonar os filhos. Sendo que os filhos são todos já de maiores, são todos de 40, 30 anos, entendeu? Mas ele não quer deixar os filhos, porque tem duas filhas que ainda não são casadas, mas uma tem 31, outra tem 32, mas ele não quer deixar as duas só. Então ele mora só na casa dele e eu na minha, com o meu filho caçula, mas somos casados direitinho. Isso tem algum problema futuramente? Nenhum problema. É aquela questão que eu falava há pouco, é o formato que mais se adequa à realidade de vocês. Não é necessário que vocês morem na mesma casa. E é importante também a gente saber que hoje também pode ocorrer de você dividir a mesma casa e você já está separado ou separada. Em razão de questões econômicas, muitas vezes as pessoas permanecem por um tempo, até indefinidamente, partilhando o mesmo teto, porém sem aquela vida de conjugalidade ativa. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, eu vou para o intervalo bem rapidinho, daqui a pouquinho eu tenho uma pergunta para fazer para você e pode continuar mandando sua pergunta aqui, tá? Que a gente responde já já. É depois do intervalo. Volta.